Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é Páscoa na igreja ainda, oitava de Páscoa, 8 dias que a igreja celebra como se fosse um único dia de festa. E por que isso? Porque grande é a alegria de saber que a morte não tem mais poder sobre o homem. Grande é a alegria da igreja, que essa alegria não poderia ser comemorada simplesmente em 24 horas. E a igreja estende solenemente por 8 dias, e depois festivamente a igreja celebra por mais 42 dias, celebrando assim a Páscoa durante 50 dias, terminando esse tempo com a solenidade de Pentecostes. A igreja não cansa de gritar aos 4 cantos do mundo: a vida venceu a morte, a graça venceu o pecado, Deus venceu o demônio. A igreja não cansa de gritar e dizer para os homens: Cristo é o grande vencedor. Ele venceu a morte não tem mais poder sobre nós. Cristo é o grande vencedor, venceu a morte, nos devolveu a vida. Que alegria sermos cristãos, que alegria de sabermos que a morte não mata mais, que a morte não destrói mais o homem, que a morte não é mais um fim, que a morte é uma passagem da terra para a eternidade em Deus. A igreja, ao olhar vigorosa, viçosa, resplandecente a ressurreição de Cristo, a igreja olha com muito amor essa recriação. Deus recria o mundo com a sua ressurreição. Por isso, 8 dias, 8º dia. É como a igreja interpretando a criação. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia descansou. E no 8º tudo recriou. O antigo Adão fez com que a morte entrasse no mundo pelo pecado. O novo Adão faz a vida voltar ao mundo pela graça. A antiga Eva faz o pecado entrar no mundo pela desobediência. O novo Adão faz a graça entrar no mundo pela obediência. A obediência chegando à morte da cruz. Para nós cristãos, meus irmãos, celebrar a Páscoa é celebrar aquilo que de mais fino nós temos, que de mais santo nós temos, que de mais solene nós temos. Ao olharmos ao longo de toda essa semana os relatos da ressurreição de nosso Senhor, nós vemos que Deus é tão discreto, é tão singelo. Nós vemos que Deus, totalmente espiritual, é tão amoroso com os homens. Não gosta de espetáculos, não gosta de chamar atenção, mas na sua elegância discreta, em momento algum, nosso Senhor viveu espetáculos, gostou de show, não. Sempre gostou dessa discrição elegante, de se mostrar elegantemente aos seus discípulos e depois aos outros. Seria muito mais fácil as pessoas crerem na ressurreição se o Senhor até hoje continuasse a aparecer. Imaginem se Deus aparecesse no mundo
todo domingo de Páscoa, de um modo estranho, a gente aqui celebrando e de repente Deus aqui aparecendo, voando, fazendo espetáculo. Todo mundo se converteria com medo. Mas Deus quer a conversão pelo amor, pela opção de vida, na liberdade. Essa liberdade tão preciosa a Deus que Ele nos deu para crermos nele e para fazermos o bem. E vejam que Nosso Senhor, Ele vai aparecendo como que na surdina. Quando menos os apóstolos esperam, Ele ali aparece. E é interessante porque no texto santo do Evangelho segundo São Marcos hoje, nós vemos Marcos narrando as aparições e ao mesmo tempo narrando a incredulidade dos discípulos. Como pode os discípulos ainda não crerem na ressurreição, depois de terem sido catequizados, depois de terem contemplado, depois de terem visto tudo o que Ele passou por amor? Olha como Marcos é interessante. Na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Olha o desespero aqui dos apóstolos. Estavam de luto, Ele morreu. A nossa esperança morreu. Como que estavam surdos. Como que não escutaram o Senhor falando que depois de 3 dias haveria de ressuscitar. Minha gente, é preciosa para nós a teologia católica que nos diz que a fé entra nas nossas vidas pelo ouvido, não é pela visão. Não é preciso ver para crer, é preciso ouvir para crer. Não é preciso ver para acreditar, é preciso ouvir para acreditar na ressurreição de Cristo. E eles aqui, como que não escutaram Jesus falando. E depois Marcos confirma aquele relato dos discípulos de Emaús. Olha aqui. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram aos outros, mas também a eles não deram crédito. Não quiseram, de modo algum, acreditar no relato dos outros. Olhem que a Sagrada Escritura é tão sugestiva. Se vocês param para pensar, o sábado é o dia dedicado à bem-aventurada Virgem Maria na igreja, o sábado santo. Todo sábado é santo, dedicado a Nossa Senhora. O domingo é dia do Senhor, o sábado a Maria. Por isso que a gente celebra na nossa paróquia essa missa no sábado, votiva a Nossa Senhora. Observem que não existe nenhum relato nas Sagradas Escrituras, na tradição, que diga que Jesus ressuscitado apareceu a Maria. Jesus não aparece ressuscitado à sua mãe. Por quê, padre? Porque ele não gostava de Maria? Não. Porque simplesmente Maria não precisava ver para acreditar, bastava ouvir. Quando ele aparece aos 11, segundo o texto de Marcos, Jesus repreende aqueles 11 por causa da falta de fé
e por causa da dureza do coração. Não tinham fé e tinham um coração duro. Ou seja, não acreditaram no querigma, no anúncio. Ele ressuscitou. É preciso que nós tomemos posse desse testemunho da igreja, nesses 2000 anos de história, que não cansa de dizer: Ele ressuscitou, está vivo e soberano Rei na direita de Deus Pai, e de lá de onde há de vir a julgar a nós vivos e aqueles que já morreram. Enquanto Ele não volta, nós vivemos a alegria da ressurreição. Enquanto Ele não volta, nós ficamos desejosos ao contemplarmos a Eucaristia e dizermos assim: Senhor, para nós não basta o Teu sinal, a Tua presença nos sacramentos. Senhor, vem de verdade visitar esse mundo de novo e restaurar tudo. É por isso que a gente diz Maranatá, quando contemplamos a hóstia santa: vinde, Senhor Jesus, vinde às nossas vidas, vinde arrumar esse mundo. E enquanto a gente fica assim, nessa esperança feliz, acreditando em Deus, a gente cumpre aquilo que Jesus falou aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. É isso que a igreja faz até hoje. Anuncia incansavelmente, insistentemente o Evangelho a toda a criatura. Para quê? Para que encontrem a Cristo, para que se convertam, mudem de vida e um dia cheguem ao céu. Ao ressuscitado, a Ele toda a glória, a Ele todo o nosso louvor, a Ele todo o nosso amor, para que assim, reinante, Ele possa de verdade nos conduzir aos céus. Vamos ficar de pé.